Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para uma videoaula. Eu sou Célia Coleta, eu sou professora de História. Estaremos juntos aqui, sétimo ano, para falar mais um pouco hoje sobre feudalismo. Lembrando que a nossa aula é apenas um norte para que você possa continuar os seus estudos em casa. Vamos começar? Vamos falar, então, sobre feudalismo hoje. Na aula passada, nós falamos mais profundamente sobre os aspectos sociais e religiosos. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre o aspecto político e econômico. Mas, antes disso, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês, tá bom? Vai ser rapidinho, só para a gente relembrar o que nós vimos na aula passada. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Célia Coleta, eu sou professora de História. Estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade à nossa aula online, a nossa videoaula com Célia Coleta, nossa... Credo, que isso? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Eu sou Célia Coleta, sou professora de História e bem-vindo, sétimo ano, a mais um dia de estudo. E eu quero que vocês aproveitem essa aula como um norte e peguem o material e estudar, tá bom? Hoje nós vamos falar mais um pouquinho de feudalismo. Na aula passada, nós pegamos os aspectos social e religioso. E hoje nós vamos falar dos aspectos políticos e econômicos. Mas antes disso, eu quero fazer com vocês uma retrospectiva do que nós vimos nas aulas anteriores. Concorda comigo? Vamos lá? Estão de acordo? Eu vou diminuir aqui minha careta, como faço sempre, e vou deixar vocês aqui com o slide, tá bom, sétimo ano? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e vamos dar continuidade à nossa aula. O slide tem que ir. Bom, o que eu quero fazer com vocês? Uma retrospectiva. Nós falamos do Império Romano, do fim do Império Romano, porque ele teve várias dificuldades para se manter por causa da grande extensão dessas fronteiras do Império Romano, e ele foi perdendo forças, perdendo escravos, não dando conta de comandar um território tão grande, de tantas conquistas, e esse império foi arruindo, tá? Eles chamavam todos os povos que não falavam a língua deles, todos os povos fora da área, os romanos adotaram esse termo para designar todos os povos que viviam fora da área do Império Romano, especialmente os germânicos. Então, só para a gente poder se localizar. Aqui foram as invasões bárbaras, nós sabemos que não eram bárbaros, eram pessoas que não falavam a língua deles e que não moravam no território, tá? E aqui, ó, nós temos as invasões dos povos ângulos, em amarelo, ó, aqui em amarelo, e em laranja, os povos francos, os godos, aqui, ó, nós temos os godos, visigodos, ostrogodos, hunos e vândalos. São as principais invasões que o Império Romano sofreu. Deu para relembrar a aula passada? E falamos também desse processo de ruralização do Império, o que é isso? É o povo saindo da cidade e vindo para o campo, porque a cidade ficou insustentável por causa da violência, por causa das invasões, então esse povo veio morar mais na área rural. Bom, vindo para a área rural, nós falamos do colonato. O que foi o colonato? A grande massa da população fugiu para o interior, mas a grande maioria das terras... Ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. Tirar minha... Ó, a grande maioria das terras do interior já tinham proprietários. Estão lembrados que nós falamos isso? E aí eles começaram a trabalhar num processo de servidão, tá? Prestando serviço em troca de alimento, em troca de moradia.
A maioria dessas propriedades não possuíam os recursos para manter os escravos ou pagar as pessoas para trabalhar na terra. Então, dessa forma, surgiu o colonato, ou seja, o colono cuidaria de uma pequena parte das terras para se sustentar. Olha, eu vou cuidar desse pedaço de terra, vou plantar e vou colher e vou me sustentar. E, em troca, ele entregaria parte da sua produção aos proprietários das terras. Já falei para vocês, que até meu pai trabalhou nesse sistema aí de colonato, de meieiro, lembra que eu falei isso? Pois é, significa que ficou resquícios aí dessa história até os dias atuais, tá? Bom, agora nós vamos falar então da formação do feudalismo. Foi quando a Idade Média, o modo de produção feudal. E o feudo, a propriedade versus aí privilégio de alguns. E relações de dependência pessoal, daquelas pessoas que precisavam dessas terras para sobreviver. Tá bom? Já falamos. Bom, vamos falar agora dessa organização do feudo. Como é que funcionava essa organização? A economia era agrícola, autossuficiente e de subsistência, sem comércio e sem moeda. A unidade econômica básica era o feudo, ok? Então, existia o manso senhorial, manso servil e o manso comunal. Manso senhorial é aquele castelo com suas melhores terras. A gente já vê aí a desigualdade, tá bom? Observem que já existia desigualdade. Se alguém ficou com os melhores lotes, com as melhores terras, e os outros com a parte comum, a parte mais inferior, começa aí a desigualdade social também, tá bom? O manso servil eram as terras arrendadas, uns lotes, ou glebas, e o manso comunal, bosque e pastos, uso comum de todas as pessoas, todos os trabalhadores. Bom, vamos ver um pouquinho dessa organização social. Eu falei para vocês na aula passada, ó, colocamos aqui a pirâmide, tem que parar, do clero, os que oram, nobreza, os que guerreiam, camponeses e servos, os que trabalham. Não seria interessante se todos trabalhassem? Bom, uma sociedade ruralizada, como nós já falamos, houve o processo de ruralização, a economia de subsistência e a terra principal fonte de riqueza e poder. Então, usavam a terra como a principal fonte de poder e de riqueza. Sociedade estamental, ou seja, ninguém poderia sair de um nível social para outro, era estático, né? A posição social era definida pelo nascimento. Nasce pobre, morre pobre, nasce rico, continua rico. Uma outra forma injusta, né? Os camponeses, servos e livres. Os camponeses trabalhavam na terra, eles estão sujeitos ao quê? A obrigações, pagamento de renda, corvéias e banalidades, são taxas, né? Pagamento de impostos e multas. Então, não dava mesmo para ter ascensão social, porque existia muita exploração e muita desigualdade, tá? Estão sob a dependência dos senhores, daqueles que eram donos das terras e das melhores partes das terras, tá? Bom, agora nós vamos ver um pouquinho do aspecto econômico, como eu prometi para vocês, tá? Basicamente, uma economia agrária de subsistência. As aldeias eram autossuficientes, ou seja, produziam quase tudo o que necessitavam, e, no entanto, o comércio e o artesanato não desapareceram. Bom, o comércio, escasso, o que significa isso? Pouco, tá? Escasso, pouco comércio, praticado principalmente através de escambo. Opa, o que é escambo? Nada mais, nada menos do que a troca, porque não girava a moeda. Hoje eu vou no mercado, eu levo cartão de crédito, eu levo dinheiro, algumas pessoas ainda trabalham com cheque, ou eu posso fazer uma transferência, posso fazer um Pix. Hoje tem de todas as formas de pagamento. Nesse período, não. Então, eu trocava, tá? Um saco de trigo pela carne, eu colhi muito arroz e não tem feijão, eu vou trocar pelo feijão, e assim por diante, tá? Então, isso é o escambo, comércio escambo, a troca, tá? De um produto, de uma mercadoria por outra. E o artesanato, a maioria dos artesãos produziam seus produtos para consumo dos senhores feudais. Então, aquelas pessoas trabalhavam e quem eram os consumidores? Esses feudais. E em bem menos escala para os camponeses. A maioria, então, ia para os senhores, os quais adquiriam através de escambo, como foi falado anteriormente, através da troca. Então, o que vale destacar aqui? Que a partir do século XI, amplia-se a produção artesanal com o avanço do comércio no uso do dinheiro. Aí começa a se ter a moeda.
Por isso que até hoje nossas moedas aí têm cor de ouro, de prata, porque tinha moeda de ouro. Continuando aqui, transformações no feudalismo. Então, a partir do século X, quem fez sexto ano passado, relembrou os algarismos romanos. Se você não se lembra, vai lá, busca as aulas anteriores, faça uma pesquisa e reveja aí sobre algarismos romanos, tá? Quem é do sétimo ano viu no sexto, viu no quarto, viu no quinto ano. Inovações nas técnicas agrícolas e no emprego de energia, que possibilitaram o aumento da produção de alimentos, claro. Quando aumenta, melhora a tecnologia, vai aumentar a produção de alimentos. E o crescimento, então, da população transforma o feudalismo europeu, começa a aumentar essa população. Olha que legal, hoje a tecnologia é ter celular de última geração, ou é um carro, a tecnologia, a internet, né? Os robôs na medicina. E naquela época, o que era uma grande tecnologia? O arado de ferro. O arado de ferro já era uma tecnologia, o aumento, substitui o arado de madeira. Olha que bacana. Vocês podem pensar, poxa, isso aí é tecnologia? Para a época, sim, tá? Mais resistente, menos pesado, porque o de madeira ele apodrecia e esse de ferro ele vai durar muito mais. Foi possível arar mais fundo, porque o ferro, né, conseguia cortar mais ali a terra, permitindo que os solos mais difíceis fossem trabalhados. Então, eles poderiam aproveitar outros solos. O solo, esse solo aqui não dá, o arado de madeira não entra, mas o de ferro já poderia fazer esse trabalho. Tá? E aumenta a quantidade de terras disponíveis. Então, se eu tenho ali 1.000 alqueires que eram improdutivos, com a chegada do arado de ferro, ele vai passar a ser produtivo. Uau, grande aumento na tecnologia. O uso do cavalo para puxar o arado. Você vai falar assim, mas eu nem nunca vi isso, né? Para a época era tecnologia. Com um novo sistema de correias, foi possível, então, utilizar o cavalo. Ele era mais ágil que o boi e aumenta as áreas também cultiváveis. Então, olha, tá vendo que o meio rural ela vai avançando da tecnologia? O aprimoramento e difusão de moinhos acionados por rodas d'água. Gente, muito bacana, tá? Ou por cataventos. Vocês já viram? Quem vai ali para o Sana, quem mora aqui por Casimiro já deve ter ido ali para o Sana, a Barra do Sana tem um moinho ali. Quem mora em Barra de São João também já pode ter possibilidade de ver, quando o sol sobe ali, tem um moinho, que a água bate e vai girando. Podem colocar aí na internet aí como é que funciona esses moinhos de água para vocês verem, a roda d'água. Então, ele funciona com uma força da água, a força da cachoeira. Alguém já teve uma água da cachoeira caindo nas costas, ela não é forte? Pois é, imagina ela caindo numa roda, e ela vai fazer essa roda girar, e a roda vai fazer o moinho bater, e vai fazer isso aqui, ó, pá, pá, e vai socar, e vai moer, vai triturar. Então, faz com que a força da água trabalhe a favor do homem, tá? E o de vento também, ó, no catavento, tá bom? Aí ele podia moer o trigo, poderia descascar lá o arroz, que o arroz vem com aquela películazinha, ele vai descascar. E são as tecnologias, as transformações aí do período feudal, ok? Tá claro aí? Bom, a rotação de culturas, dividindo a terra em 3 partes, enquanto 2 das áreas forneciam produtos distintos, a terceira permanecia em descanso. Vamos traduzir isso? Olha para esse mapinha que eu coloquei aqui, esse quadro que eu coloquei aqui. Então, nós temos o campo 1, campo 2 e campo 3. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Gente, vai ser simples para vocês entenderem. No primeiro ano, vamos lá, em 2020, tá? Nós estamos em 2021, mas o ano passado, 2020, plantou cevada e no ano que vem vai ficar de repouso e em 2022 a plantação vai ser de trigo. Prestou atenção? E lá, no campo 3, plantação foi de trigo, no outro ano a plantação é de cevada e no outro faz o repouso. Então, é como se fosse uma tecnologia para que a terra pudesse descansar. Um ano com um produto, outro ano com outro, e no outro ano descansando. Sendo que eles teriam 3 campos, dividiu isso em 3, e todo ano tinha 2 campos daquele produzindo e um descansando. Tá claro aí? Também é tecnologia, tá? Bom, o crescimento populacional. Bom, as melhorias técnicas praticadas a partir do século X trouxeram algumas vantagens. Quais são elas?
assim como o fim das invasões e maior consumo, o maior consumo, possibilitando o crescimento populacional. As pessoas começam a consumir mais, começa a melhorar o comércio. E a expansão comercial e urbana. Com o aumento da população, ocorreu o quê? O excedente, que passou a ser comercializado. Então, se eu plantava 5 sacos de cevada, agora eu vou plantar 50. Eu vou consumir isso tudo? Não. Então, agora eles vão poder comercializar. Não é mais só para subsistência, tá? O que faz isso? Impulsiona o comércio local e artesanal. Bom, o comércio de longa distância também foi um outro comércio que se desenvolveu, principalmente pelas cidades italianas. Era um comércio de artigos de luxo, baseado nas especiarias que vinham lá do Oriente. Bom, cultura era medieval, simplicidade, rusticidade. A igreja tinha um controle cultural, os mosteiros. Teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. Teo quer dizer Deus, centrismo, centro. Deus no centro de todas as coisas. Século XII, universidades, aí começa o renascimento comercial. Filosofia, Alta Idade Média, Santo Agostinho, que eram os principais pensadores. Filosofia clássica, mais o cristianismo. A natureza humana é corrompida. Fé em Deus igual salvação. Vamos, olha aqui, trouxe uma imagem para vocês de Santo Agostinho, uma pintura de Simone Martini. E aqui a Baixa Idade Média, escolástica, São Tomás de Aquino. Harmonia entre razão e fé. E valorização do esforço humano. Podemos dar um exemplo sobre razão e fé. Uma caixa d'água está com mau cheiro. Ah, foi Deus que castigou aquela comunidade. Bom, estou dando justificativa como se fosse Deus. Ah, agora vamos agir pela razão? Vamos pesquisar, vamos ver a fonte dessa água, de onde ela vem, será que tem algum bicho morto lá na nascente? E aí as pessoas vão sair, vão fazer a pesquisa e vão comprovar através da razão. Tá? É um exemplo simples, mas dá para vocês entenderem. Valorização do esforço humano, o livre-arbítrio, que é a liberdade de falar, de dizer o que pensa, sem ofender outras pessoas, mas dizer o que pensa, tem liberdade de expressão. O clero, orientador moral e espiritual, a igreja, e a liberdade de escolha, concepções de igreja, escolher qual a sua religião, qual a crença a seguir, e preço justo, que é a condenação da usura. A imagem aqui de São Tomás de Aquino, e aqui dentro da arquitetura, a Alta Idade Média românica, uma construção maciça, pesada, linhas simples, harmonia com horizontalidade, poucas janelas, ideia de segurança e de tranquilidade. Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem o que foi explicado aqui dentro dessa arquitetura na Idade Média. Mais uma coisa bacana, olha que coisa linda! Uma arquitetura da Baixa Idade Média, essa aqui é gótica, né? Leveza, graciosidade, verticilidade, olha como ela é vertical, comprida, quase alcança o céu. Grandes janelas vitrais, rosácea e luminosidade. Tudo isso dá para vocês perceberem aí, e aqui também nessa outra imagem aqui do vitral aqui. Bom, essa aqui foi a bibliografia. Vou finalizar com essa imagem aqui bacana. Eu espero que vocês peguem essas dicas e vão correr para estudar e aprender mais um pouco. Um grande beijo. Eu espero que esse momento que nós estamos passando passe rápido, que nós possamos nos encontrar em breve e venha vacina para todos. Se cuidem, a pandemia ainda não acabou, usem máscaras, álcool gel e fiquem em casa o máximo que puder. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.